Olá, eu me chamo Mariana Campos, sou medical coach, criei esse canal para falar sobre 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. E hoje o meu papo é sobre gestão pública de saúde. Vocês podem se perguntar, mas o que isso tem a ver com os 4 pilares? Pois é que eu acredito que a gente só consegue construir uma realidade melhor e com maior qualidade de vida se a gente se propõe a conhecer e discutir as questões coletivamente. E para discutir essa questão tão séria e tão cara da nossa sociedade, eu convidei a minha querida amiga Renata Martins Domingos. Renata é advogada, formada pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Ciências Jurídicas na área de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. Foi secretária de Saúde da Prefeitura do município de Conde, na Paraíba, de 2017 a 2020. Ela pegou exatamente o boom da pandemia de Covid-19 e ela ainda pegou uma pandemia, enfrentou um surto de malária. E ela vai falar sobre isso com a gente. Além disso, Renata foi presidenta da Comissão Intergestores Regional da Mata Atlântica, na Paraíba, órgão colegiado e deliberativo do Sistema Único de Saúde. Atuou como consultora da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Florestan Fernandes, dentre outros, no âmbito das políticas públicas de assistência social e educação, bem como da gestão pública propriamente dita. Como advogada militante de São Paulo, especialmente atuou nas áreas de direito administrativo e direito eleitoral. Escreveu textos no seu trabalho à frente da Secretaria de Saúde do município de Conde durante a pandemia do Covid-19 em 2020 para o site Opera Mundi. Atualmente exerce a advocacia e a consultoria em gestão pública e atua como assistente técnica normativa e de controle interno da Escola de Saúde Pública do Governo do Estado da Paraíba. Rê, eu tenho muita saudade de você e amei que você aceitou o meu convite. Minha querida, seja bem-vinda. Oi, Mari, eu também me sinto muito honrada de ser convidada por você, essa amiga do coração, né, que a gente se conheceu na faculdade, no movimento estudantil, na Rasgando o Verbo, e que eu acompanho desde sempre. E agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui com você e de contar um pouco do que a gente fez aqui. E estou morrendo de saudade também, não vejo a hora de te ver e dar um abraço, nem que seja com um avental, enfim, para a gente matar a saudade. Eu estou até pensando em usar capa de chuva, sabe aquelas de estádio? Para dar Sim, abraço é nas uma boa. pessoas, né? Sim. Mas agora vacinado, né? Tem um Ah, é, pouco mais, a gente já tem um bloqueio aí contra o vírus, né? com certeza. Rê, para começar, eu queria que você me contasse um pouco dessa tua experiência como gestora pública numa cidade de 25 mil habitantes na Paraíba. Você pode contar um pouquinho disso? Sim, então, eu conheci a prefeita de Conde, né, que é a Marcela Lucena, quando ela foi secretária de Estado aqui da Educação da Paraíba. Uhum. Então, eu trabalhei com ela na Secretaria de Educação, era meu Deus, Comissão de Controle de Contratos e Convênios. Aí depois, enfim, me engravidei, fui para o mestrado, e aí quando ela ganhou a eleição, participei, né, do dia da eleição, daquela fiscalização que tem, né, que você fazia em São Paulo, fiz também aqui no Conde, e quando ela foi eleita, ela me convidou para trabalhar com ela como assessora dela, né, tinha eu e outras pessoas como assessores dela. Aí eu topei. Aí, enfim, o Conde é aqui pertinho, 30 minutos de carro, e a gente voltava todos os dias. E como assessora dela, a gente era dividido assim, cada assessor cuidava de algumas secretarias, fazia a ponte da secretaria com ela. E eu cuidava da saúde, da assistência social, né, por conta da minha trajetória. Enfim, chegou uma hora que a secretária
que estava lá não quis mais ficar, e ela começou a procurar pessoas para substituí-la. Só que foi muito difícil, porque Conde é perto de João Pessoa, mas não é João Pessoa, então você tem que se Uhum. deslocar, né? Lá ela pegou uma prefeitura, né? A Márcia é uma prefeitura destruída, não tinha rito administrativo, não teve transição, então tinha que fazer tudo começar a funcionar. Então, isso também as pessoas iam ver como era, ficava, você via na cada pessoa ela chocada com a situação, sabe? A Secretaria de Saúde, a sala da secretária era dentro do pronto atendimento, pra você ter uma ideia. Nossa, É uma sala sem janela, enfim, não tinha computador, eu levava meu computador de casa, meu laptop. Então, foi criando. E ela também fez uma prefeitura muito austera, né? Para corrigir, então foi muito austera. Então, não tinha carro que ia levar nem buscar da prefeitura, não tinha celular corporativo, não tinha nada, né? E os salários, as pessoas sempre comparavam com aqui de João Pessoa, que são salários baixos já, né? Se for fazer a comparação com São Paulo. Então, foi difícil das pessoas quererem ficar lá. E como eu estava nessa ligação com a Secretaria de Saúde, algumas pessoas falaram, ué, por que você não convida a Renata? Aí ela me convidou. Aí eu falei, Márcia, mas eu nunca trabalhei com o SUS, eu conheço assistência social, o SUS, mas o SUS eu não conheço. Ela falou, pois eu acho que você vai dar certo. Você aceita? Aí eu pensei, aí é o seguinte, eu tenho uma decisão comigo mesma, que quando tem um desafio que me interessa, eu não vou mais não aceitar, eu vou aceitar. uhum. Então eu falei, não, eu aceito. Aí, morrendo de medo, né? Morrendo de medo, com uma crise de hérnia de disco que eu comecei torta lá, um horror. Mas eu tinha que ir, né? Eu fui numa médica aqui em João Pessoa, ela falou, você tem que ficar 30 dias em casa. Eu falei, não, a senhora não entendeu. Eu virei secretária de saúde, eu não posso ficar em casa cuidando de mim, que é um contrassenso, né? Também. Mas enfim, aí eu aceitei e adorei, amei, porque é muito desafiador, né? Não tem tédio, é novidade todos os dias, não tem tédio, não dá para ficar com tédio. E aí eu ia e voltava todos os dias e fui me inteirando das situações, conhecendo. Também tinha uma equipe excelente comigo, né? Uhum. Que também, porque eu sou uma advogada na saúde, não vejo problemas nisso, pelo contrário. E aí fui tocando e deu certo. Ela tem uma boa avaliação. Ela acha que a Secretaria de Saúde foi uma das secretarias que deu visibilidade para o governo dela. Então, foi muito legal. Que coisa, né? E aí É, eu até falei no começo na tua apresentação que você não só enfrentou a Covid-19, como você é. enfrentou um surto de malária, né? Como é que foi essa experiência, Rê? Então, lá no Conde teve malária parece nos idos de 1970. Quando eu estava nascendo, teve malária lá e sumiu do estado, não apareceu mais, né? Aí um belo dia, estou em casa, né? Porque celular, WhatsApp é 24 horas, você trabalha sempre. Eu recebo uma ligação da vigilância sanitária, da vigilância em saúde, da agente de vigilância em saúde do governo do estado, falando: Oi, Renata, meu nome é Fulana, eu estou ligando para você porque apareceu um caso de malária no Conde. Eu falei: apareceu aqui no hospital, aqui de João Pessoa. Vamos marcar uma reunião para segunda cedo, 9 horas. A gente precisa conversar sobre isso. E aí começaram a aparecer outros casos. O que acontece? Logo depois do carnaval, o Conde é uma cidade com as praias belíssimas, do lado de Uhum. João Pessoa. Então, no carnaval tem muito turista. Provavelmente chegou um turista, né? Uhum. Com a malária, com o protozoário da malária. Aqui no Conde, na Paraíba inteira, a gente tem um vetor, que é o Anopheles, um mosquito. Ele foi lá, picou esse turista e depois picou outro morador do Conde. E aí, qual que era o desafio? Evitar que isso saísse para uma região da cidade, que ela ficou concentrada na região turística da cidade, e que fosse para outros municípios e que virasse uma epidemia no estado, né? Aí foi punk. Aí, enfim, a gente, com a ajuda do governo do estado,
veio até o Ministério da Saúde também para o Conde, um grupo que chama EpiSUS, fez uma e falou que depois da Páscoa iam pipocar casos, mas enfim, a gente estudou as regiões e onde estavam, fez uma busca ativa, né, das pessoas, foi fazendo muita campanha com a população, fez vários dias que assim, a gente sai na rua para conversar com a população, eu ia em todos, adorava fazer essa parte. E fizemos um trabalho com os agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, que em cidades pequenas são muito importantes para o SUS, muito, muito, muito mesmo. E aí, esse grupo foi e a gente ia monitorando os casos. Quando aparecia um caso novo, eu queria morrer, é como se tivesse dado uma facada, como se eu não tivesse, a gente não tivesse conseguindo achar um mosquito. Mas aí a gente parou no número de que são 23 casos, todas as pessoas foram tratadas pelo SUS, né? Pelo Sistema Único de Saúde aqui em João Pessoa e lá em Conde, e ficaram bem depois, né? Não morreram, tiveram a restabelecido a saúde. Então, isso foi super importante, porque a gente conseguiu conter dentro de uma região da cidade e também não foi para outros municípios. Porque bastava uma pessoa contaminada, como o Anófeles tem no estado inteiro, picava a pessoa e pronto, e começava o surto em outra cidade. A gente teve também o papel muito importante do pessoal da Fiocruz de Pernambuco, que fez um estudo lá, publicou texto internacional, e também da Universidade Federal da Paraíba, porque é um trabalho concatenado, né? Então, tem um SUS que fica escondido, que a gente vê agora na pandemia, que é a vigilância em saúde, porque ele fica vigiando o aparecimento dessas doenças ou o aumento de determinadas outras doenças, para já pensar em estratégias de conter. E foi a vigilância, tanto ambiental dos agentes que, como por exemplo a Fiocruz, as agentes de combate às endemias, elas sugavam o mosquito para pegar o mosquito, para ver que tipo de mosquito, se era um Anopheles X, Y, Z. Então, é muito importante. Também tinha borrifação das casas, porque eles ficam, às vezes, no entorno. A gente colhia sangue das pessoas, primeiro de quem era próximo, depois a gente começou a colher da região inteira em que tinha. Então, chamava o exame de gota espessa. Então, foi um trabalho muito exitoso, mas muito difícil. Eu cheguei a dar até entrevista coletiva no Conde, que é uma cidade Olha, pequenininha, 25 mil habitantes, mas saiu um caso, aparecia todo mundo na secretaria, as redes de televisão, para querer saber. Então, foi muito difícil, mas a gente conseguiu conter, né? E ficava acompanhando os casos. E depois a pandemia, né? Que a pandemia foi realmente, foi ainda é difícil, mas no início, pelo desconhecimento, né? Pela novidade, os trabalhadores tinham muito medo mesmo, tinham que ter. Mas aí a gente eu tinha que tentar, de alguma forma, convencê-los de que a gente ia dar um jeito, né? Tomar as ações, as providências necessárias para que eles tivessem a proteção, mas a guerra era nossa, não tinha como pular fora nessa hora. Porque todo mundo queria ficar em casa, todo mundo era grupo de risco. sim. Então, tinha pessoas com muito medo. Essa questão da saúde mental ficou muito comprometida. Eu acho que vai ser uma decorrência, né, dessa pandemia, trabalhar essa questão da saúde mental, porque de várias formas, né, tanto pelos óbitos, mas também por esse trabalho que é cansativo, né? Se você for pensar, os trabalhadores da saúde estão há mais de um ano nessa vida, com medo, se contaminando umas vezes, duas vezes, né? E o que eu mais tinha medo na pandemia era levar a Covid para casa, né? Para as crianças e para o Marco Aurélio. Consegui não levar, mas eu peguei Covid no final de 2019, infelizmente, 2020. Deu Uhum. tudo certo, mas eles não pegaram também, mas foi duro, é muito difícil. Tem uma coisa que você está falando, Rê, que eu acho que é bem importante, é realmente entender o que é esse sistema único de saúde. Porque eu acho que assim, você está falando como é todo um emaranhado, não é É, apenas um médico.
tem um Não, médico, tem uma rede, as pessoas da comunidade que você falou, né? O agente os agentes comunitário, comunitários de saúde. tem a vigilância. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa estrutura, porque, assim, às vezes, as pessoas se colocam numa posição assim, você pega medicação no SUS quando é de alto custo, ou tem alguma coisa, Uhum. mas não entende a estrutura toda. É um sistema bastante complexo. Eu queria que você falasse um pouco disso. É um sistema bastante complexo e quando eu me dei conta, né, que você vai aprendendo um pouquinho todos os dias, em toda a profissão, mas o SUS, ele é gigante, então você aprende um Uhum, detalhe novo todo dia, né? E ele é um sistema que é assim, primeiro os municípios dependem dos recursos do governo federal, né? Então, o grande financiador do SUS antes, né, era o governo federal, mas a cada ano que passa, os municípios vêm aumentando a sua participação no orçamento para custear, né? Porque o SUS deveria ser uma parte do governo federal, outra do governo do estado, outra do município. O governo estadual tem pouca participação em municípios pequenos, mas o governo federal é super importante, mas ele tem cada vez menos contribuído. Então, a gente tem a atenção básica, né, no SUS, que é a rede que cuida, pelas pesquisas demonstram que 85% dos problemas se resolvem na atenção básica. E a atenção básica tem as unidades básicas de saúde, né, que estão distribuídas no território e cuidam de microáreas. Então, é como se você pegasse um mapa, dividisse ele em várias regiões, e em uhum, cada unidade básica em cada região você tem uma unidade básica, que é composta por uma ou mais equipes de saúde da família, ou uma equipe simples. Geralmente é de saúde da família, que tem um médico, a enfermeira, auxiliar de enfermagem, o odontólogo, o técnico de saúde bucal, geralmente tem a recepcionista também, aí a parte do município, a faxineira, e os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias daquela microárea. Mas só que assim, eles têm que dar conta de uma população muito grande, porque é baseado, né, na premissa de que se você cuidar da sua saúde, se você se prevenir, se você se alimentar bem, se você fizer exercício físico, se você tomar vacina, você não vai adoecer. Mas mesmo assim você pode adoecer, né? E você adoecendo, eles estão lá para te dar, para acompanhar desses problemas que 85% dos casos eles resolvem. Quando é um problema mais complexo, você passa por ele te encaminha para um especialista. Então, ou para uma ginecologista, ou para um pediatra, ou para um cardiologista, né? E geralmente isso fica em outro município, em municípios maiores, porque os especialistas são caros, né? Então, uhum. no município de Conde, a gente tinha alguns especialistas que iam 2 ou 1 vez por mês para atender a população. Aí depende, né? De cada município, dos arranjos que você faz também na região de saúde. Aí, então, essas questões mais delicadas, que seria a média complexidade, ficam geralmente para a capital ou cidades polos da região, né? Das regiões de saúde, que são os municípios para que a gente tenha referência. Então, eu não tinha hospital no Conde. Se acontecer alguma coisa grave, eles tinham que vir para urgência, tinha urgência e emergência, mas uma urgência e emergência ortopédica vinha para o trauma, ou para o trauminha, os hospitais aqui de João Pessoa. Então, a gente tem como se fosse uma pactuação, né? No estado inteiro, em todos os estados, de quem vai atender que região, porque um hospital é muito caro. Seria ótimo ter um hospital no Conde, como deveria ter uma UPA no Conde. Eu deixei Uhum. lá, eu cheguei, tinha um prédio inacabado da UPA e eu deixei ele lá depois, porque, enfim, tem várias questões. Ele ia atender o Conde e outros municípios, mas o custeio dele é muito caro. Então, é melhor você potencializar um serviço de saúde já existente, aumentar, do que criar um novo, porque criar um novo é muito caro, dispendioso, né? E é demorado também, né? Porque você tem que fazer a licitação, você vai muito bem, demora, e aí depois você tem que contratar as pessoas, concurso demora,
e depois você tem que ter a manutenção, você tem que ter a aquisição de medicamentos, então tudo isso é demorado. E se for alta complexidade, aí geralmente é o Estado que custeia ou a União, né, também. Aqui a União, o serviço da União aqui, eu não lembro de ter visto, acho que não tem nenhum aqui em João Pessoa, não me lembro agora, mas o Estado tem vários hospitais aqui e no resto do Estado para dar conta. Aí a gente tem a vigilância em saúde. A vigilância em saúde, ela cuida dessa questão de ficar olhando, né, as doenças para conter, né? Para ajudar, para fazer a comunicação para atenção básica, para fazer esse tratamento prévio. Então, por exemplo, um problema muito grande da população brasileira é a hipertensão arterial. Uhum. Muitas pessoas têm, né? E aí a vigilância fica controlando isso e conversando com a atenção básica para falar, olha, nessa região tem mais, está parecendo mais hipertenso. Vamos ver se a gente faz uma campanha de promoção nessa região para as pessoas comerem melhor, para elas tomarem os medicamentos certos, para darem uma caminhada por dia, enfim, nesse sentido. E ela é o que conduz a pandemia, a vigilância em saúde. Quantas vezes a gente viu, né, o chefe do setor do Ministério da Saúde, no início desse governo, quando tinha ministro, falando, né, sobre isso para a gente toda semana, né, acompanhando os dados, o aumento, né, dos casos. Então, ela é muito importante. Tem a vigilância ambiental, que ela controla essa questão das arboviroses e outras coisas, então, e outras doenças. Então, são os agentes comunitários, agentes de combate às endemias, que eles vão nas casas, olham se tem água acumulada ou não, explica sobre a dengue, sobre a chikungunya, então super importante também. E tem a vigilância epidemiológica, que também tem essa questão da imunização, né? Porque se a gente, imagine se a gente não tivesse, né, toda essa rede construída de unidade básica, de auxiliar de enfermagem, de enfermeira, no Brasil inteiro, Uhum. com a prática de aplicar a vacina para construir na hora de uma pandemia. É muito difícil, isso ajuda muito a gente. Se tivesse, né, uma outra forma de uma outra condução, né, do Uhum. âmbito nacional, a gente teria mais êxito na pandemia, no enfrentamento. Mas isso tudo já está concatenado, já tem rotina de trabalho, já tem carro que vai levar. Então, é muito importante. E aí a gente tem a especializada, que é a farmácia, né? Então, a questão da farmácia básica, a gente tem os serviços de reabilitação física no Conditinha, CAPs de saúde mental, o próprio pronto atendimento, as especialidades. Então, tudo isso se conversa. Então, qual Uhum. que é o papel do secretário, né? Ou da secretária, nesse caso? Fazer com que esses serviços conversem entre si e a gente possa melhorar a vida da população, né? Que é difícil, não é fácil, porque você faz os grupos, faz as reuniões, mas estabelece uma rotina, na semana seguinte já tem alguém que não cumpre o fluxograma. Ó, tem que anotar no CPNI que a pessoa tomou vacina. Aí já tem uma OBS que, enfim, às vezes são problemas da infraestrutura também, que Uhum. não consegue fazer essa anotação, aí você não sabe se você vacinou todas as gestantes daquela microrregião. Então, é muito vivo também, né? Né, e acredito Parte que vivo. o que eu estou escutando de você falar é que assim, até com esse mundão que é esse país, com tantas realidades, assim, como o SUS dialoga com essas realidades, né? Eu acredito que isso tenha muito, assim, a tua fala me traz isso, assim, porque se eu tenho essas estruturas mais locais, elas falam melhor com aquela população do que se você Com pegar, certeza. né? Com certeza, o território é vivo. Imagine, em Conde a gente tinha 3 aldeias indígenas e 3 quilombos. Então, você tem questões específicas disso, né? Uhum. Dos indígenas e dos quilombolas também. Tem a anemia falciforme, a questão da hipertensão também, que é muito forte nos quilombolas, e aí, a depender, por conta da característica, né, biológica, tem determinados medicamentos que já foram comprovados que não são bons usar, tem que comprar outro.
Então, tem toda o município, na verdade, né? Eu sou uma defensora dos municípios. Ele é a vida, na verdade. Sim, Você mora em São Paulo, que alguém disse que aí é um estado. Mas o município não, o lixo passa na sua rua, tal, com né? certeza. Então, o seu vizinho também é da rua tal. Você vai no hospital na rua X. E o Estado e a União são uma ficção, mas o município não, ele é lá, é a vida concreta. Então, o problema senta, eu brincava, gente, o problema senta e vai para conversar comigo, né? A É. pessoa senta para conversar comigo, traz o filho que tem um problema, que precisa de um remédio, que não tem, um especialista. Então, é muito punjante também, muito difícil lidar na saúde com essa questão do tempo, né? Que é Uhum. isso que eu fiquei muito chocada. Apesar de ser advogada, de saber que tem um rito todo, ele na hora, assim, você fica desesperada, porque você tem que, às vezes aparece, na gestão pública a gente fala muito de planejamento. E a gente faz planejamento. Só que ele muda todo dia, ele muda muito rápido. Tá aí a pandemia para falar, a malária, né? Que chegou no Conde num carnaval. Sem Uhum. eu nunca imaginar, nem ninguém imaginar. Então, o tempo que a gente tem na gestão pública para resolver esses problemas, ele agonia muito os gestores e os trabalhadores, porque ele não ajuda, né? Ele só ele pressiona demais. E a gente não tem muitas ferramentas jurídicas para acelerar, porque até tem algumas na lei, só que os órgãos de controle estão com super aparato, né? Enquanto eu levava meu computador para trabalhar no Conde, o Tribunal de Contas do Estado e da União tem computadores que veem os preços no Brasil inteiro sozinho. Eu não, tinha uma pessoa lá que precisava de internet, não tinha internet, e estava no sistema que ficava rodando, Discando, né? discando, o negócio não vai, o site não pode. E assim, você segue o mínimo? Não, você tem que seguir mais do que o mínimo. Então, não são 4 pesquisas. Se você tiver 6, é melhor. E quando aparece o problema, aí o dedo na sua cara. Você não fez, devia ter sido assim. Aí você fala, mas eu não tinha computador. Paciência. Você resolveu entrar no jogo, tem que cumprir as regras. Só que tem um desequilíbrio muito grande mesmo, né? E uma criminalização muito grande dos gestores. A gente vê Sim, na televisão, né? A primeira coisa a se falar é que a pessoa é um possível corrupto, né? Os sim. gestores da saúde. Como, por exemplo, ventilador mecânico, todo mundo queria comprar, geralmente você tinha que pagar antes. E na gestão pública você não paga antes, você paga depois, né? Mas por quê? Porque ele vinha lá da China, lá de não sei, dos Estados Unidos, e lá a regra é outra. E o cara não quer nem saber que a regra do Brasil é essa. Ele quer o dinheiro na conta para mandar. Então, eu mesmo não consegui comprar. Aí depois eu consegui com o Ministério da Saúde 2 doações. Por quê? Quando o Ministério da Saúde se organiza e ele compra em massa, primeiro que ele é um ministério de um país, né? Sim. E segundo que ele compra mais barato, tem outra forma de, né, outro peso na negociação. Então, tudo isso é muito difícil de você concatenar, né? Porque você tem vários sistemas no SUS, mas nos municípios ainda, por exemplo, Conte aqui do lado de João Pessoa, mas era muito decrépito tudo. Assim, a prefeita não tinha onde despachar quando ela chegou, porque o local onde ela trabalhava tinha sido doado para o Tribunal de Justiça sem passar pela Câmara. Então, eu trabalhava numa sala do pronto atendimento, todo mundo batia na minha porta toda hora, né? Porque você ficou um tempo sem serviço, então estava com uma demanda gigante. Então, na hora que vê o problema, você vai contando isso, mas a pessoa olha para você e fala: não me convence. Mas é assim que funciona, e você tem que fazer o negócio funcionar. Então, é difícil, mas assim, como eu disse, a equipe, eu acho que o SUS traz isso, né? E trabalhar na gestão pública a gente trabalha sempre em rede, não é só a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Administração, a Procuradoria, a da Educação ajudou muito na malária. A gente fez um trabalho lindo, eu saía nos dias D conversando, as crianças sabiam tudo da malária, porque as escolas fizeram formação, então eu perguntava qual é o mosquito, eles sabiam tudo, era a coisa mais linda de ver. E aí o que a gente percebe é que no município pequeno ou no grande, se você quiser fazer, você consegue fazer.
E não precisa assim, porque quando eu virei secretária, eu só pensava naquelas filas de hospital, do corredor, que é o que passa na TV, só passa isso. E também coisas assim, em equipamentos sofisticados. Só que não tem nada a ver com a realidade do município, porque é um município pequeno que não tem esse tipo de atendimento. E eu aprendi que saúde no município é mais promoção e prevenção do que atenção. Atenção também, e as pessoas quebram o pé, se machucam, mas o forte dele é essa questão da promoção e da prevenção, que ainda na nossa cultura brasileira é muito fraca, né? Assim, a gente não se previne, a gente um dos principais, se a gente tivesse sido reeleito e se eu continuasse nesse cargo, a gente investir mais na educação permanente dos trabalhadores e também nos trabalhadores, porque a gente vê que eles, né, já demonstram a característica do município, né? Então, tinha muito trabalhador com sobrepeso, muito trabalhador com pressão alta, muito problema cardíaco também, que é outro problema, grande problema da população brasileira. Então, eu ficava pensando, poxa, se um agente comunitário de saúde não muda isso na rotina dele, como que ele vai falar para a Sim. pessoa mudar, né? Claro que a gente não precisa tirar 10 sempre, a gente come uma coisa, um chocolate ali, toma uma cervejinha aqui, mas cuidar da saúde é mais prevenção do que atenção, né? Deveria ser, mas a gente vê a saúde inversa, né? Tanto a privada como a pública. E o SUS também, ele atua junto com a privada, né? Ele contratualiza com as Sim. empresas, e agora na pandemia a gente viu bastante isso. Então, tem muita gente que acha que o SUS não está na sua vida. Ah, porque eu tenho um plano de saúde. Não, ele está na sua vida. Ele está na sua vida porque tem alguém evitando que apareçam doenças, que apareçam surtos. Ele está na sua vida porque quando você vai num restaurante, a vigilância sanitária está fiscalizando aquele local para que não tenha, né, contaminação, para que você não, para que tenham boas práticas que melhorem a sua alimentação lá. Então, ele está na sua vida e é um SUS que não aparece, porque tem uma campanha que eu acho aí que é muito ligada com o mercado, né? Eu vejo desse jeito, que é desqualificar o SUS direto. Mas ele não é essa bagaceira que o povo acha que é, não. Ele é maravilhoso. Ele dá conta de muitas coisas na nossa vida que a gente não sonha, que a gente não pensa. Então, o que eu aprendi sendo gestora? Que ele é muito importante na vida de todo mundo, né? Que ele é uma política pública que, se for bem implementada, se a gente tiver mais formas de gastar mais rápido o dinheiro, de forma consciente, com cuidado, com fiscalização, ajudaria, né? Porque todo mundo fala, ai, mas quando eu vou no médico, no privado, é tudo organizado. No SUS não é, porque é difícil de contratar uma empresa para manter, né? Às vezes você contrata a empresa, descumpre, aí você tem que chamar a segunda não quer mais, aí você tem que começar tudo do zero. Quantas vezes você vê isso? Aí como que você vai fazer isso se eu não tenho formas de acelerar, né? Se Sim. você contrata, por exemplo, uma organização social, você tem toda a seleção dela e depois ela tem a rapidez. Mas por que não dão essa rapidez para o gestor público, né? Para mim ou para a prefeita que foi eleita pelo povo? Para a gente é tudo muito moroso e muito descrédito, né? Então, eu acho que é isso, a gente devia acreditar mais. Ele é subfinanciado, obviamente, Uhum. mas o dinheiro que entra é muito difícil de gastar bem, porque há um descompasso entre os órgãos de controle e os gestores, e aí você sempre fica com medo de gastar, sabe? Você cumpre a regra, mas a procuradoria vai sempre pedindo mais norma, mais detalhes, o Tribunal de Contas também, aí você tem que seguir, porque se você não seguir, você pode tomar uma ação no futuro, quando você já não é mais nada, e aí você responde com o seu CPF, né? Você não é mais a gestora do Fundo Municipal de Saúde, você é a Renata CPF. Uhum. Então, aí é muito mais pesado, porque você não tem ajuda, né, também, nessa hora. Ajuda, assim, que vem estrutural, né, para isso. Deveria ter, mas também não tem. Eu estou escutando, você está falando um pouco desses desafios, é isso? Isso, é. É um desafio, e o desafio maior é gerir pessoas, muitas pessoas é difícil também, né? Porque são temperamentos diferentes, mundos diferentes, formas de atuar diferentes, interesses diferentes. Então, esse para mim foi o mais difícil.
sempre o segundo, gastar bem o dinheiro, né? Seguir todas essas regras que eu, como advogada, achei que ia ser fácil. Não é, dificílimo. Terceiro, ter mais recursos para usar, né? Então, para chegar nessa excelência do privado, né? De estrutura, principalmente, né? Porque eu acho que o SUS, mesmo não, ele dá conta disso, né? Tem questões que só o SUS trata de maneira Exatamente. maravilhosa, né? Por Eu, por exemplo, exemplo, questão de transplante, tem um monte de coisa que só o SUS faz, câncer né? também. Então, O assim, é SUS é interessante especialista. isso, a gente perceber, né? Que, assim, às vezes as pessoas falam muito do SUS, mas, assim, tem questões que, mesmo com a excelência do privado, ainda quem faz é o SUS, né? Mari, e todos os profissionais que estão no privado, eles passam pelo SUS, porque eles aprendem Exatamente. no SUS. E tem coisas, na pandemia aqui na Paraíba, foi o SUS que segurou o começo. Os privados iam perguntar como fazer para o governo do estado e para os municípios, porque não tem a vigilância, entendeu? Então Uhum. tem toda essa análise estatística dos dados que o privado aprendeu, está aprendendo, pelo menos aqui, a entender, mas é o SUS que leva o sistema de saúde do Brasil. Essa é a minha percepção. Ele leva e os profissionais, eles passam pelo SUS para aprender, aí eles vão para o privado para ganhar dinheiro. Então, essa é a minha percepção. Infelizmente, ainda, né, é muito centrado no médico, né, mas isso também é cultural e também tem a ver com o mercado. Os enfermeiros eu aprendi também no SUS, que eles são super importantes, são eles que gerenciam os serviços, mas eles ganham muito mal, muito mal. Mas eles que levam o serviço na mão, né? Nas unidades básicas de saúde, de Conde, eram as enfermeiras que tomavam conta das unidades básicas, as gerentes, digamos assim. Os agentes comunitários de saúde também, que são o SUS na rua e os agentes de combate de endemias, mas eu percebo que os agentes comunitários de saúde em Conde, eles tinham uma relação com a comunidade muito grande, né? Até a presidente do conselho lá era uma agente comunitária de saúde, a Maria, e ela dizia que era o SUS na rua, porque é isso, é o SUS na rua. Um bom agente comunitário de saúde sabe todas as gestantes que tem na sua microárea, conhece as famílias, então, isso faz uma diferença gritante. Na malária fez diferença e na Covid também. Faz E, muita diferença. e tudo isso que você está falando faz também muita diferença nessa concepção dessa mudança da compreensão do que é saúde. Saúde é prevenção, Sim, é manter-se sadio. E como você mantém isso? É cultivando diariamente. E esses agentes comunitários, eles são fundamentais para esse processo de mudança sim. de cultura, né? De Acho que mudança de isso. hábito e de cultura. Eu lembro uma delas, Mércia, de Carapibus, que ela falou: Olha, eu passei na casa de uma senhora, porque fazia tempo que ela não passava na UBS. Aí cheguei lá, ela é hipertensa. Aí vi assim, as caixas de remédios todas empilhadas, acho que era Captopril. Aí eu falei: A senhora não está tomando remédio? Ela: Não, pare de tomar. Mas a senhora tem que voltar lá na unidade para a gente ver como está a sua pressão. Ela falou assim: a senhora está fazendo esse feijãozinho, posso experimentar um pouquinho? Pode. Super salgado, super salgado. Aí ela falou: como que a senhora está comendo peixe tão salgado assim? É melhor a senhora diminuir a quantidade de sal. Então, olha só, ela tinha o medicamento, ela tinha agente, só que ela não estava tomando o medicamento e estava salgando tudo. Então, também, o SUS, nenhum sistema dá conta de mudar a vida da pessoa se ela não quiser mudar, né? Sim, sim, né? E saúde também não é só saúde, é tudo, é o lugar onde você vive, se você com tem água, certeza. se você tem, né, esgotamento, enfim, é uma questão Saneamento, né? holística, né? Né? Saneamento, o lixo é recolhido, Uhum. então, tudo isso, a cultura também, né? Então, é um olhar holístico que a gestão teve na época também. Muito legal. E você Aí, falou, fala. diga, Não, não, você não, estava falando, termina. E aí, e essa questão de ser uma líder, né? Porque é como se fosse uma maestra, né? A prefeita usava essa figura, e eu acho que essa analogia, eu acho que é isso mesmo.
É difícil, mas é uma coisa que você vai construindo. Você tem uma legitimidade formal, né, que decorre do ato de nomeação, Uhum. então as pessoas te respeitam no primeiro momento por isso, mas elas ficam, você vai construindo a liderança. Ela não é assim, você é secretária, pum, você é secretária. É uma construção. Então você tem que dar o exemplo, você tem que participar, você tem que escutar muito. Eu aprendi que você tem que escutar muito, eu aprendi também que eu ouvia muita população. Fazia rodas de conversa na rua toda semana, nas várias comunidades. E você precisa também saber negociar, né? Gerenciar, que também é uma dificuldade. Você vai aprendendo, mas liderança é uma construção, não é dado, mas você tem que construir, porque se você é uma pessoa relapsa, não aparece, porque tem muito isso, secretário de saúde que não vai trabalhar ou vai uma vez por semana, não dá certo, é impossível. Não tem como ter sucesso desse jeito. Uhum. É isso, né? Ser líder, você recebe a liderança, mas tem uma coisa de construção. Eu acho que isso que você falou é É, super verdadeiro. é. É diário, né? É diário, é um processo. Você vai construindo essa liderança. E depois você vê que se você escuta, se você Uhum. faz junto também, planeja junto, né? Às vezes, muito raramente eu decidi e falar, vamos fazer assim. Geralmente eu fazia reunião com a equipe inteira, para a gente pensar os caminhos, né? Porque se você não constrói junto, também fica mais difícil de implementar. E também, quem é você para achar que vai resolver tudo nesse mundo, né? Tem que escutar os especialistas, né? Então, tinha enfermeira na equipe, tinha fisioterapeuta, tinha. Engraçado, não tinha médico. Tinha médico nos serviços, mas na equipe próxima não. Tinha gente com formação administrativa, em gestão pública, advogado. Então, a gente fazia reuniões sempre para discutir as estratégias. E sempre dava certo. E aí ia monitorando, né? Por exemplo, na malária. Começou de um jeito, a gente viu, não, mas esse jeito de só colher o sangue de quem está perto, de quem se relaciona com essa pessoa, não está dando o efeito. A gente vai ter que fazer algo mais agressivo. Então, fazia na região inteira. Então, vamos todo mundo, faz uma capacitação, distribui os itens, os insumos e vai para campo. Então, você tem que ficar fazendo esse replanejamento diário, que é um pouco como a nossa vida também, né? A gente planeja, mas tem que Eu vou, replanejar sempre. eu vou falar uma coisa que está me vindo enquanto você fala, que então parece que aquele lema "juntos somos mais fortes" é É verdade. verdadeiro, Super, né? verdadeiríssimo. Verdadeiro. E se você também não tem uma boa relação com os outros secretários, você depende deles, né? Você também não consegue fazer nada funcionar. Então, isso é uma construção. A escuta e a negociação, nesse sentido de conversar, é muito importante. Mas lá tinha muita parceria com as outras secretarias. Então, tinha muitas mulheres também, sabe? Foi um governo maciço. A prefeita era mulher e tinha muitas mulheres com essa visão também de conversa, né? A grande maioria. Então, era muito mais gostoso também, né? Trabalhar. Não é que eu não gosto de trabalhar com homem, eu gosto, mas assim, a mulher é tão depreciada em tudo, né? Que quando você tem um grupo, um conjunto de mulheres trabalhando e que tem harmonia, tem sintonia, é muito legal de ver, né? É muito bom mesmo. Muito bom. E você falou logo no começo da questão da ansiedade, né? Eu acho que sim, a gente trabalhou nessa, quer dizer, o mundo vivenciou esse período dessa ansiedade generalizada, e você estava ainda no epicentro disso, você estava numa secretaria de saúde, né? É. Como é que foi isso para você? Como é que você se manteve sã, em equilíbrio nesse ambiente? Pois é, você sabe que eu tenho mais medo da Covid agora do que na época, porque na época, quando apareceu, eu falei assim, meu, agora não tem como, né? Tem que pegar esse bicho aí e vamos ter que destrinchar ele. Então, eu estava tão focada em resolver os problemas que eu não tinha tanto medo. Eu tinha medo de levar para casa. Não Tá. é que eu não me descuidei, eu me cuidava, mas eu estava com foco na resolução do problema.
Mas muitas vezes, porque apareceram outras questões, né? A criminalização da política forte, ano eleitoral, então muitas outras questões pesadíssimas. E a saúde, como ela estava no epicentro, ela aparecia mais, então ela também um alvo maior. Então, fui bombardeada o ano passado, né, por essas questões políticas, e muitas vezes chorei. Entrava na minha sala, fechava a porta e chorava, 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 chorava. Tinha um banheiro na minha sala. Várias vezes liguei para o meu pai, ficava conversando com o meu pai para vir enfim, né, para conseguir voltar para o trabalho. O meu companheiro Marco Aurélio foi fundamental também, né? Porque se ele não tivesse segurado a onda de ficar com as crianças em casa, de dar conta das questões de casa, que a gente também tinha uma pessoa que ajudava aqui na pandemia, ficou afastada, e da escola, né? Trabalho, casa e a escola do Tomás. O Sim. Tomás aprendeu a ler o ano passado, em casa, né? Então, ele me dava muita segurança, porque ele também cuidava de uma parte, né, que era importante para mim, e que estava lá com ele total. Não podia, né, não tinha como falar, gente, eu não vou ser mais secretária, vou cuidar dos meus filhos e vou ficar isolada. Não tinha como, né? Então, ele me deu muita, muita tranquilidade e amparou muito, né, nessas Uhum. crises de choro que eu tinha. Tomei muito fitoterápico, que a gente fez lá também, a gente fez lá em parceria com a UFPB, a Farmácia Viva, então a gente plantou, né, tem uns hortos, Que e a legal. gente fez fitoterápicos, então tinha um que chamava Acalma Vida. Tomava muito Acalma Vida, e comecei a fazer terapia. Uma hora eu falei, não vou aguentar isso mais não. Tudo isso me ajuda, os amigos, a escuta, mas eu vou precisar de terapia. Aí eu fui para terapia. E ainda estou porque não tinha como, eu não ia dar conta de ficar com tantas pressões, né? Uhum. E foi bem pesado. O ano passado foi horroroso. Do meio do ano para o fim foi horroroso. Então, eu tive que me cuidar, porque eu pensava, eu não posso, eu sou a capitã do exército. Se eu degringolar, todo mundo degringola. Não, não necessariamente todo mundo degringola, mas eu era líder, então eu tinha que me manter. Então eu chorei. A prefeita também me amparou muito, porque ela tem uma formação também. Então várias vezes eu conversava com ela, tinha dia que, sim, falava, ó, vou sair umas 6 horas de circuito, vou desligar o celular. Ela pode sair, eu seguro a onda aqui, pode deixar. Então ela me deu muita, me escutou e me acolheu muito também. Então, isso foi importante. Eu tinha muita sintonia com ela, né? Ela sempre me deu muita autonomia e também me amparou muito e me fortaleceu demais nessa luta que teve lá, essa guerra. Ela aí me defendia na cara dura, assim, e falava, ele me levantava, e isso também me fortalecia. E com isso também, eu segui os modelos, ou tudo que ela fazia, né? E eu também fortaleci outras mulheres. Então, essa é a importância que eu vejo da liderança feminina, né? Uhum. Quando ela vem com esse olhar. E ela, logo no primeiro ano, eu lembro que no Dia da Mulher, ela sentou com um monte de mulheres assim no chão e falou: Olha, não adianta nada a gente construir um plano de enfrentamento à violência contra a mulher se no dia seguinte que você volta para o seu serviço, uma mulher com uma demanda pessoal de filho ou pessoal de violência, você não acolhe essa mulher. Então, não adianta nada estar no papel, é a Sim. prática que vai fazer a diferença. Então, eu escutei isso e falei, nossa, ela tem razão, né? Eu também tentava fazer isso e fazer com que outras mulheres fizessem isso em Conde, e a gente conseguiu fazer. Eu me sentia muito fortalecida pela prefeita também. É Então, foi muito assim que a gente legal. conseguiu passar por É, essa ansiedade. é muito legal essa fala, né, da liderança feminina, que eu acho que cada vez mais está se percebendo a necessidade desse fortalecimento, né? E é Sim, exatamente também nessa sensibilização deste feminino, né? Porque, é, querendo ou não, quantas mulheres também carregam traços de preconceito contra o feminino, né? Então, se as mulheres sim, não se apoiarem, como é que a gente constrói essa liderança? Muito interessante você estar falando, Rê. exatamente. Foi exatamente o que ela fez e ela fazia isso na prática mesmo, né? E Uhum, mesmo como quando alguma de nós, né, se esbarrava assim, né? Porque a gente também erra, né? Eu errei bastante também. Ela também chamava, sabe, para falava, olha, pensa bem, será que isso não é isso, será que isso não é aquilo?
Mas é muito importante mesmo ter uma liderança, como é importante a liderança na pandemia, né? Se a gente tivesse uma liderança diferente, nacional, né, como a gente vê nos outros países, em alguns outros países, isso muda muito a realidade das pessoas, né? Sim. Eu Então, acho que o que a gente sentiu foi quase uma coisa, salve-se quem puder, né? As pessoas é, começaram a seguir cada um o que achava mais crível dentro da sua lógica, porque não tinha um discurso único, né? Então, cada um seguia o que achava mais crível para si, né? Eu acho que é por isso que deu tão ruim. deu tão ruim mesmo, é por isso mesmo, por isso mesmo. O discurso único é muito importante, e é para isso que serve, né, o federalismo no Brasil. Ele tem essa construção, né? O governo federal, eu lembro que no início a prefeita falava assim: não vamos pegar dinheiro do governo federal, vamos fazer tudo aqui. Não tem como. Você precisa do governo federal, do financiamento, né? Os municípios dependem do financiamento do governo federal, ainda mais os pequenos que os outros impostos que aumentam que constituem a sua renda são pequenos, né? Não são muito vultosos. Então ele depende direto dos repasses do SUS, dos repasses do FNDE, da assistência social e do Fundo de Participação dos Municípios. É muito importante. Então, quando vem o discurso único para o bem, ele é como se fosse um dominó, né? Ele vai levando todo mundo. E quando é para o mal também, ele leva também, né? Então, você tem que ficar muito centrada. E na pandemia, a gente tinha um comitê gestor de várias secretarias que discutia tudo. Nunca a intersetorialidade foi tão presente no município como na pandemia da Covid. Ele, assim, funcionou muito bem, muito bem. A prefeita comandava, né? Estava Uhum. em todos, então ela também segurou, né, muito a onda. A gente fechou a cidade, a gente fez barreira, brigou com o Ministério Público para fechar a cidade. E agora eu vejo na pandemia, quando foi o Mandetta na Covid, todo mundo cobrando porque ele não fez barreira nos aeroportos. E a gente fez no Conde, a gente fechou a cidade. Claro, fechou a maneira de falar, mas a gente mandava a gente voltar para casa se não tivesse casa lá, né? E Uhum. foi uma forma de conter. A gente conseguiu ter menores índices lá por isso, porque uma cidade turística tem muita gente transitando, e muita gente transitando, o vírus também transita, né? Então, essa experiência também de município pequeno, que todo mundo conhece todo mundo, é impressionante. Você vai sabendo quem são os pacientes. No último ano, você conhece todo mundo, quase, né? É muito diferente também de uma cidade grande, né? Como São Paulo, como João Pessoa, porque você tem uma noção da realidade, ele é vivo, né? Aquele território é vivo, pulsa. Então, você está lá junto, na pulsão. A gestão pública, ela apaixona, né? Apaixona. Estou Tem escutando uma. isso, né? Tá transparecendo, né? Tem uma secretária que trabalhava lá, secretária de Finanças, que era uma funcionária de carreira, né? Antiga, já aposentada, mas maravilhosa também. E ela falava assim: Renata, é um mosquitinho que vem, pica a gente não sabe, não consegue se livrar, a Sônia. E é realmente, ela apaixona a gente mesmo. É muito legal porque é vivo, né? E não Uhum. tem tédio, não tem Sim, tédio. É sempre novidade, é sempre, como se diz aqui, moído para resolver, muito que é bom. problema. Rê, olha, eu realmente estou muito encantada com tudo que você contou. Eu queria saber, bom, eu acho que você volta para a gestão, não sei como, mas uma hora, se der, volta, que eu estou Eu estou escutando. numa escola de saúde pública que é do SUS, é na gestão, mas Uhum, é mais menos tenso, né? Do que uhum, tá na linha de frente, né? Que é outra coisa também que eu pensei, que quando a gente fosse, os gestores fossem avaliados, que o fato de a gente estar na pandemia, né? Na linha de frente, ia ter uma amenização de possíveis erros. E não está entendendo, não. Piorou. O olhar dos órgãos de controle está maior. Então, assim, todo mundo ficou em casa, protegido no seu computador, só querendo mostrar o dedo para a gente. Isso é muito cruel para É, todo mundo. eu tenho uma impressão, assim, que eu acho que exatamente por falta de liderança, né, nesse discurso,
e como cada um seguiu a sua própria coerência e tal, que a gente estava falando antes, eu acredito que fica muito fácil a encontrar os críticos, né? Porque daí fica muito fácil apontar defeito em quem faz ou quem deixa de fazer, né? Enfim, você sempre aponta o defeito, né? Defeito sempre tem, né? Sempre tem. Agora, o que eu pensei, eles podiam ter ajudado a gente, por exemplo, na época de comprar equipamento de proteção individual, que foi o primeiro, todo mundo saiu correndo para comprar e os preços aumentaram, a negociar isso, fazer uma mesa com os fornecedores, né? Podia ter feito isso com a gente, com os gestores ou com representantes, mas não. Aí, por que que você comprou luva? Cara, por que que você comprou? Porque é o que tinha. Eu tinha que falar, compro luva e protejo o trabalhador e o usuário, ou não compro luva. O que que você vai resolver? Comprar a luva. Só que agora essa sua decisão pode reverter contra você. Então, é muito doido, porque mostra o quanto a gente está doente enquanto sociedade mesmo, Sim, né? Quanto humanidade, porque vira uma briga de vários poderes isso. que desconsidera essa pandemia mesmo, né? Claro, eu sei que tem gente que erra, que tem dolo, má fé. A grande maioria não tem dolo e má fé. Só que a gente já começa desse padrão. Você teve dolo e má fé, para depois ver se você não teve mesmo. E tá errado, né? Tem que ser o contrário. Tem que ser o Né? contrário. É que quando a gente fez a faculdade de Direito, a gente aprende que a pessoa é inocente até que se prove o contrário, mas a regra agora é ao contrário, né? A pessoa é culpada e ela que tem que provar a Culpado. sua inocência, né? Então fica... Prove, né? É isso mesmo, é muito doido. Muito doido mesmo. Rê, você quer deixar algum recado? O recado é defendam o SUS e vejam os gestores públicos com outro olhar, porque e ajudem, participem dos conselhos municipais de saúde. Nós ainda somos um povo que participa pouco, né, dos órgãos que têm de participação. Então, acho que a gente tem que ocupar mais esses lugares para entender como funciona e antes de atirar a pedra, escutar e perguntar e tentar de alguma forma contribuir para isso e defender o SUS, porque o SUS é a política pública para mim que mais distribui renda no país, porque ele possibilita que as pessoas tenham saúde, né? Tenham bem-estar e que possam se desenvolver. As outras também são importantes, claro, a educação é importante, pode fazer você ascender de vida, mas se você não tiver saúde, você não consegue nem ir para a aula. Uhum. Então, defendamos o SUS com unhas e dentes, vamos revogar essa emenda que cortou recursos do SUS, vamos rever, sempre para aumentar a importância dele na nossa vida, mas não para diminuir. A gente viu na pandemia o quanto, né, o servidor público e as políticas públicas são importantes para manter a coesão, a saúde, enfim, a sociedade. Então, a Uhum. gente tem que defender isso com unhas e dentes. É isso que eu queria deixar de recado. Muito bem, Rê. Gratidão. Menina, vem para cá que Eu eu que quero te dar um agradeço. beijo, um cheiro. Eu também quero. Um beijo, um cheiro. Quero muito, Mari. Assim que der, eu vou. Beijo, querida. Obrigada. Beijo, um cheiro para você. Tchau. Tchau.